pois o processo se estabeleceu de maneira transparente e em paz. Nós vamos pedir para nos conduzir nessa oração, o irmão Manuel Erli. Oremos. Ó maravilhoso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos mais uma vez, Senhor Deus, na casa do Senhor, reunidos, ó Deus, com os irmãos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, ó Deus. Viemos aqui, Senhor Deus, para te adorar, ó Deus, para prestar ao Senhor um culto de adoração, louvor, Senhor Deus, porque toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, ó Deus, e pelo privilégio, Senhor Deus, que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos juntos, Senhor Deus, para adorar o nome do Senhor. Agora, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que abençoe, Senhor Deus, tudo que for feito, ó Deus, os louvores, Senhor Deus, a palavra, tudo, Senhor Deus, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Nós pedimos também ao Senhor, meu Pai, pelo dia de hoje, Senhor Deus, onde nós votamos, Senhor Deus, é onde vai ser, Senhor Deus, a pessoa que vai administrar, Senhor Deus, a nossa cidade, Senhor Deus, o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, cada um deles possa administrar segundo a Tua vontade, ó Pai. Que tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Continua conosco, Senhor Deus, pedimos por cada um aqui presente, Senhor Deus, pedimos pela nossa família, Senhor Deus, nossos familiares, Senhor Deus, e pela igreja do Senhor, meu Pai, que está reunido agora, Senhor Deus, em muitos lugares, Senhor Deus, possa abençoar o Teu povo, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, o versículo de número 20. Mateus, capítulo 18, o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Essa é a certeza absoluta de que Ele está em nós, por meio do seu Santo Espírito, está entre nós. E eu gostaria de me dirigir a você que está no Face, assistindo a transmissão do culto nessa noite. O que nós desejamos é que você e a sua casa seja grandemente abençoado. É que tudo que vamos fazer aqui possa contribuir para a edificação da sua vida, que nos ouve e nos vê pela plataforma do Facebook. E nós, nessa oportunidade, queremos que todos nós que estamos aqui presentes para adorar ao Senhor, por mais um culto de gratidão, nós vamos cantar um cântico que todos vocês conhecem. O Espírito de Deus está aqui. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar
tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Amém? Podeis sentar. Nós vamos convidar agora uma participação especial com o grupo Rosa de Saron. intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo no eu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que
aprendi a ganhar. Perdendo eu aprendi a subir. Descendo no eu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Nós vamos, nesse instante, abrir os nossos cantores e vamos entoar o hino de número 329. Esse é o momento em que nós vamos trazer os dízimos e as ofertas. É interessante que nós sempre, quando se fala de dízimo e oferta, nós sempre devemos estar olhando para o testemunho de Abraão, não é? O que levou Abraão a dar o dízimo de tudo foi que ele compreendeu que depois de ter vencido a guerra contra os reis que haviam sequestrado seu sobrinho e ter levado todos os seus bens, e ele os restituiu, então ele agradece a Deus e entrega ao Senhor os dízimos e as ofertas. E ele segue então a linhagem de Melquisedeque. Nós não vamos, obviamente, copiar e nem seguir as orientações do sacerdote levítico, porque o sacerdote levítico, ele obrigava o povo a contribuir. Na dispensação da graça, cada um contribui conforme o Espírito Santo colocar no seu coração. E esse é o momento em que nós precisamos fazê-lo, exatamente tendo esse sentimento de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. E porque, na verdade, uma das coisas mais importantes que Ele tem feito por nós é o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 44. Jesus, categoricamente, Ele diz exatamente isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, não me pergunte, porque nem eu e nenhum outro teólogo poderá responder esse mistério. Por que ele te levou a Jesus? Te capacitou para compreender o seu infinito amor quando ele coloca Jesus no Calvário? Porque ele te levou e foi capaz de lutar contra Satanás para exatamente te libertar e libertar a mim? Então esse Jesus é digno de que nós não apenas venhamos contribuir com oferta com dízimo, mas sobretudo que nós coloquemos as nossas vidas e tudo que elas possuem à disponibilidade dele. Deixa eu dizer uma coisa, milhares de pessoas já deixaram esta vida para outra e enfrentarão o juízo eterno, mas a mim e você, ele nos levou a Jesus e nos capacitou para compreender o seu infinito amor. Por isso que nós somos absolutamente, eternamente gratos a ele. Por isso que nós, a semelhança de Abraão, seguindo o sacerdócio de Melquisedeque,
vamos e entregamos os dízimos e as ofertas, porque por gratidão, não em troca de moeda, mas sobretudo por gratidão. Amém? Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino 329 do cantor cristão. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento jogas todo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, disse-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, disse-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando veres outros com ouro e bens, lembra que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. As bênçãos quantas são, recebidas da divina mão. Uma, disse-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, disse-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Nesse momento nós vamos orar agradecendo a Deus pelos grandes benefícios que Ele nos deu, mas sobretudo por Ele ter nos salvado, ter nos levado a Jesus, ter nos capacitado para compreender o seu amor, colocando dentro de cada um dos salvos o seu Santo Espírito. Porque sem essa mediação, sem essa contribuição, sem esse auxílio do Espírito, ninguém poderia ir a Jesus. O Pai sabe muito bem, por isso que Ele o fez, levando-nos a Jesus, colocando o seu Santo Espírito dentro de cada um de nós. Então nós experimentamos o novo nascimento,
e então fazemos parte do seu reino. Amém? Nós vamos nesse instante agradecer a Deus pela vida do irmão Elias, da irmã Vanilda. Eles estão completando exatamente hoje 45 anos de casado. Não foi fácil não, né, Vanilda? Foi fácil não, né, Elias? Mas Deus os guardou, os protegeu e os manteve a unidade da família. Nós queremos agradecer. Há mais alguém aqui querendo agradecer a Deus por uma grande bênção que recebeu? O aniversário da irmã Isabel. Quem mais? O pastor Idelcio essa semana, a Rosana, também fizeram aniversário. Hein? Vamos orar por essas bênçãos concedidas ao Senhor, pelo Senhor a cada um de nós. Vamos pedir para nos conduzir nessa oração a irmã, cadê a diaconisa, irmã Alessandra. Oremos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Só o Senhor é Deus e não existe outro Deus além de ti. Quão gratos somos a Ti, Senhor, por essas vidas, ó Pai, que estão aniversariando, ó Pai querido, que o Senhor continue derramando chuvas de bênção, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da irmã Vanida, do irmão Elisa, Pai, louvado seja o Teu nome. 45 anos, ó Deus, de bênção, 45 anos, ó Pai querido, que o Senhor é o centro desta união, ó Pai. Sem Ti, Senhor, isso não poderia ser possível, ó Pai. Nós sabemos o quanto é difícil, ó Deus, mas tendo o Senhor no controle, no comando, ó Pai querido, nada é impossível. E agindo o Senhor, Deus querido, sobre essa vida, Pai querido, quem pode impedir? Ninguém pode impedir o Teu poder, o Teu agir, o Teu manifestar. Pai querido, em nome de Jesus, continue fortalecendo a cada dia mais esse casal, fortalecendo cada dia mais essas vidas, ó Pai. Cada irmão que aniversariou, cada irmão que está aniversariando, Pai, nós Te agradecemos, ó Pai, porque é mais um ano de vida concedido pelo Senhor, e que o Senhor continue fortalecendo, sustentando, renovando as forças dos Teus filhos, Pai. Te entrego toda a Tua igreja sob Teus cuidados, ó Pai, cada pastor, seus familiares, ó Deus, que o Senhor possa estar sustentando o corpo diaconal e cada membro, cada vida aqui presente, Pai, que possa ser cheia do Teu Espírito, cheio da Tua unção, cheio do Teu poder, ó Pai, e cada vida que se encontra em casa também, cultuando ao Senhor, Deus, juntamente conosco através dessa live, possam ser impactados pelo Teu poder, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, e nós somos gratos a Ti, Deus, porque sabemos que é o Senhor quem está sobre o controle das nossas vidas, e nada foge, Deus querido, ao Teu controle. Tudo está sob o Teu governo. Muito obrigado por isso, Senhor, porque a Tua vontade é boa, é agradável e é perfeita, e ela nunca falha, Senhor. Tu és fiel, Tu és soberano, tremendo e santo. Muito obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Quem puder continuar de pé, continua. Quem não puder, pode ficar sentado. Nós vamos cantar agora um outro cântico. Eu creio no poder, não é? Quem está alegre aqui, levante a mão. Eu estou olhando para alguns semblantes, parece que eles estão expressando tristeza, mas o texto que nós lemos diz que Jesus está em nós e entre nós. Essa é a razão da nossa alegria, por isso nós vimos a esse lugar para adorá-lo, para glorificá-lo. Amém? Porque nós somos as pessoas mais privilegiadas do mundo. Porque Ele nos levou a Jesus, nos capacitou para compreender o seu amor. Nesse processo não há nenhum mérito em nós, mas unicamente nele. Amém? Amém, irmãos? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram.
Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. A terra e o mar, vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém? Podeis sentar. Nesse instante nós vamos orar, colocando nas mãos do Senhor a vida do pastor Ildeus, para que ele possa, nesta oportunidade, nos transmitir aquilo que o Espírito do Senhor colocara na sua mente, no seu coração, e que os nossos corações estejam abertos para receber a palavra que Deus tem para nós, através do pastor Ildeus, nessa oportunidade. Antes, nós vamos fazer uma oração aqui pelo pastor Ildeus, para que Deus possa usá-lo de maneira muito especial nesta noite, e vamos orar também pelo Dodó, membro da nossa igreja, o irmão da irmã Isabel, que está no hospital com Covid. Portanto, vamos orar. Ó Deus amado, nós queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, a vida do Dodó. Nós sabemos que Tu tens cuidado dele até o presente momento, que Tu continues, ó Deus, guardando, protegendo e, sobretudo, entrando com providência, ministrando a cura sobre a vida dele. Não somente sobre a vida dele, mas sobre a vida de todos aqueles que precisam da Tua graça e da Tua misericórdia, que Tu cures, ó Senhor, porque Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Nós os entregamos em Tuas mãos, porque ninguém melhor do que o Senhor cuida, ninguém melhor do que o Senhor pode, ninguém melhor do que o Senhor ama. Por isso nós os colocamos em Tuas mãos e esperamos no Senhor a recuperação de cada um deles. Queremos nesta oportunidade colocar em Tuas mãos a vida do pastor Ildeus, que tem a responsabilidade de nos transmitir nessa noite
o recado de Deus através da ministração da palavra. Que tu o abençoe, que tu o ilumines, que tu o conduzas nesse momento e prepara os nossos corações para receber a palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado, agora e para sempre. Amém e amém. Esse é o novo normal, né? O uso de máscara. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, fazer uma propaganda, irmãos. Essa máscara bonita que eu estou usando aqui foi um presente que eu recebi da irmã Oneida, né? Muito obrigado, irmã Oneida. E a gente vê um desfile de máscara, né? Interessante. Como a moda muda, né? Outro dia eu estava pensando sobre isso. Virou moda, né? Mas uma moda necessária. Não é algo para ficarmos menos bonito ou mais bonito, né? É porque é algo necessário para os dias de hoje. O uso de máscara, a higienização. Nós temos, né, a nossa igreja, e aí eu falo para os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, via Facebook e também pelo YouTube, que nós temos tomado as medidas de precaução, os irmãos sentados afastados um do outro. Na entrada temos um grupo de irmãos fazendo aferição da temperatura, também o uso do álcool em gel, né, para higienização da mão. Então, todos esses cuidados são necessários e nós temos, dessa forma, nos prevenido para não tirarmos esse prazer de estarmos na casa do Senhor. Então, é uma alegria, nessa oportunidade, falar um pouquinho do que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que Ele também fale ao seu coração nessa oportunidade. No início desse ano, eu recebi um convite para falar no aniversário de 18 anos da Igreja Batista na Tijuca. E naquela oportunidade, o tema, né, o versículo tema, estava lá no livro de Salmos 126, é um salmo do rei Salomão, e o salmo de número 126, parte dele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Esse foi o versículo tema para aquele culto de 18 anos de existência, de aniversário da Igreja Batista da Tijuca. Os irmãos escolheram esse versículo porque eles estavam felizes em comemorar 18 anos. E quem aqui está feliz em comemorar 55 anos? Glória a Deus, né? Tem uma canção que o Ministério de Louvor canta, que diz: aquele que está feliz... Como é que é o resto da canção? Diga amém. Então, quem está feliz? Vamos dar um amém bem forte? Aquele que está feliz... Amém, glória a Deus, né? 55 anos não é fácil. Muitas coisas aconteceram no decorrer desses 55 anos. Uma história, né? Uma história muito bonita, por sinal. Agora, no mês passado, no mês de outubro, eu recebi um outro convite para falar no aniversário de 40 anos da Igreja Batista Dedo de Deus. Igreja essa que meus pais foram um dos fundadores, né? Fez 40 anos agora em outubro. E lá naquele culto, eu usei o tema em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, parte do versículo 12, que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse texto, ele fala de um momento em que Samuel, ele coloca uma pedra entre Mispa e Sem, e chama aquele lugar Ebenezer. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Que representa, essa pedra de ajuda, representa a força e a fidelidade de Deus para com aquele povo. A pedra colocada ali por Samuel, na verdade, ela foi um marco. Ela foi colocada ali para ser lembrada
Foi colocada ali para que aquele povo não se esquecesse de tudo que o Senhor tinha feito com eles. Voltando um pouquinho na história, o povo de Israel sai cativo do Egito, tem uma longa trajetória, e nessa longa trajetória, não foi 55 anos, uma longa trajetória, muitos problemas eles enfrentaram. E enfrentaram um problema sério com os filisteus, e num determinado momento, Deus pegou e comprou aquela briga. Deus guerreou com aquele povo de Israel naquele momento, e o povo então saiu vencedor. E Samuel faz questão de botar uma pedra entre Mispa e Sem, para que aquele povo não esquecesse que eles só venceram aquela guerra porque o Senhor guerreou com eles. Nesses 55 anos da nossa igreja, quantas guerras já foram travadas? Mas o Senhor tem guerreado as nossas guerras. O Senhor tem nos livrado de tantas e tantas situações. E aí, se nós colocássemos uma pedra aqui, para que nós não nos esquecêssemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, 55 anos que o Senhor não tem abandonado esse projeto de alguns homens e mulheres que em 28 de novembro de 1965 abriram esse projeto, e esse projeto continua firme e adiante, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a igreja que o Senhor colocou nesse lugar. Na verdade, a igreja sou eu e é você. Se nós não viermos aqui cultuar ao nome dele, não faz sentido esse templo, não faz sentido tudo que está aqui, para que possamos em comunhão louvarmos ao nome do Senhor. Igreja de Jesus não pode ser um museu para santos. Na verdade, a igreja de Jesus precisa ser um hospital para pecadores. Se só tivesse santos aqui, o objetivo não seria alcançado. Aqui é preciso de pecadores para que Jesus Cristo cure a cada um. Em Marcos, no capítulo 2, versículo 17, Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essa igreja aqui, ela é de Jesus, ela é um hospital de pecadores. E essa relação de Jesus Cristo e a sua igreja é um mistério. E a porta de entrada para resolvermos esse mistério é o arrependimento. Não importa o tempo que se tem de crente, a mensagem, ela é uma só: arrependei-vos e convertei-vos. Nesses 55 anos de existência dessa igreja, quantas pessoas passaram por aqui e não se arrependeram, e não se converteram? Mas nesses 55 anos, muitos irmãos e muitas irmãs se converteram e permanecem firmes. A igreja tem que ser um lugar de contínua oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz que nós devemos orar sem cessar. E a verdadeira igreja ora. Nós temos orado e Deus tem ouvido a oração que tem saído desse lugar. Você tem dúvida disso? Não, né? Deus tem respondido às nossas orações. Mas também, irmãos e irmãs, nós temos orado neste lugar e alguns irmãos e algumas irmãs têm morrido. Nós temos orado neste lugar e portas de emprego às vezes não têm se aberto para alguns. Nós temos orado nesse lugar e algumas famílias estão enfrentando dificuldades. Sabe por quê? Porque nós temos que orar, nós temos que fazer a nossa parte.
Mas o milagre é Deus quem faz. Eu não sou capaz de fazer nenhum milagre. Deus, que é o detentor dos milagres, é Ele que pode fazer. Eu tenho que invocá-lo, eu tenho que clamar por misericórdia a Ele. Mas o milagre é segundo a vontade dEle. Na hora que Ele quiser, Ele vai fazer o milagre. Nós precisamos descansar no Senhor, confiar que Ele pode todas as coisas, e segundo a vontade dEle, Ele atenderá aos desejos dos nossos corações. A palavra grega traduzida como igreja significa literalmente chamada para fora. E assim se refere a um grupo de pessoas chamados para sair do pecado e servir ao Senhor. E aí, se você voltar naquele episódio onde Jesus Cristo ele está diante de um grupo de pessoas que estão com pedras na mão para apedrejar uma mulher. E ele fala, aquele que não tem pecado, que atire a pedra. Quem aqui não tem pecado? Você tem coragem de levantar sua mão? Todos nós somos pecadores. E necessitamos da graça do Senhor. Sem a graça do Senhor, nós estamos destruídos. Porque nós carregamos esse fardo do pecado. Precisamos nos colocar ao dispor do Senhor, pedir ao Senhor misericórdia. Pedir ao Senhor livramento. Porque o pecado bate à nossa porta. O tempo todo. Nós somos a igreja. E o recado é para sairmos para fora do pecado. Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 12, ele fala que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-os a obedecer às suas paixões. Fica aqui o alerta de Paulo. Entender o conceito bíblico de igreja como um corpo de pessoas chamados para fora do pecado para serem santas, ajuda-nos a apreciar a riqueza da descrição de Paulo. Atos capítulo 20, versículo 23, ele diz, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Romanos 5 e 1 Coríntios 6 diz que Jesus não morreu para comprar terra e edifício. Jesus Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados. Jesus Cristo não morreu para que essa igreja estivesse aqui edificada, para que esses bancos estivessem nessa forma, nesse formato. Ele morreu pelos nossos, pelo meu e pelo seu pecado. E entender esse conceito é que nos faz, a cada dia, buscarmos ao Senhor. Ele morreu para comprar almas de homens e mulheres que estavam mortos no pecado. Mas que após a sua morte, nós temos a esperança de vida eterna. A igreja de Jesus sou eu e é você. Esse templo aqui não é meu. Esse templo aqui é do Senhor. Jesus, ele não tem várias igrejas. Ele tem uma igreja. Eu, você, nós somos a igreja. E a igreja foi edificada pelo próprio Jesus Cristo. Ele não mandou alguém, não mandou um comissionário ir lá e fundar, não, o próprio. E a igreja fundamentada sobre a rocha, e fundamentada sobre a revelação de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. A igreja é triunfante sobre as portas do inferno. E a porta do inferno não prevalecerá sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Escritura, é a Bíblia Sagrada. Aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós temos o tema
Gratidão à flor da pele. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo de número 9. Enquanto os irmãos abrem, eu quero abrir um parêntese nesse momento e agradecer aos irmãos que fazem com que seja possível o culto chegar até você aí na tua casa, assistindo pelo Facebook, que é o Gabriel, o Otônio Carvalho, o qual a gente sempre agradece. Hoje nós temos a alegria de poder colaborar, de poder ter o Antônio lá no nosso som, no áudio, o Jonathan também auxiliando na parte dos computadores aqui, para que toda essa estrutura possa funcionar. Pessoas têm se colocado ao dispor do Senhor. Não só eles, mas nós temos vários grupos que têm intercedido todos os dias pela manhã, colocando a sua vida, a minha vida nas mãos do Senhor e pedindo ao Senhor que cuide de cada um de nós. É essencial. A igreja, essa igreja, a instituição, ela precisa de tudo isso. Se não houvesse oração, nós já teríamos, com muita certeza no que eu vou falar, se não houvesse oração neste lugar, esse projeto não estaria comemorando 55 anos. Nós só estamos aqui, primeiro pela misericórdia do Senhor, e porque Ele tem ouvido a oração dos irmãos, porque Ele tem entendido que há algo ainda muito a ser feito. E para que esse algo possa acontecer, precisa do empenho de cada um de vocês, precisa do meu empenho particular. Nós precisamos dessa união. Há um tempo atrás, nós fizemos uma campanha, e na campanha dizia que união faz construção, alguma coisa dessa forma. E é exatamente assim, né? Quem trabalha na construção civil sabe que é impossível você tirar uma casa de um terreno vazio sozinho. Em algum momento você vai precisar que alguém o ajude. Você vai precisar de auxílio. E assim é a igreja de Cristo. Nós precisamos estar juntos, uns pelos outros, em oração, uns pelos outros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, na minha versão, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ponto. Olha que responsabilidade daqueles que há 55 anos atrás fundaram esse lugar. Olha que responsabilidade a minha e a sua, que hoje fazemos parte do hall de membros dessa igreja. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há 55 anos, irmãos, eu não sei aqui, quem tem um pouquinho mais dessa idade e que morou nesse bairro, sabe que nesse bairro não tinha muita gente. Às vezes eu escuto algumas histórias, alguém comentando como era esse bairro, né, há alguns anos atrás, e dizem que tinha um trilho, né, para se chegar à parte aqui de cima do bairro. Não tinha tantas casas, não tinha tantas pessoas morando aqui, não tinham muitas igrejas. E aí, quando começaram a cavar aqui um barranco para construir a igreja, a gente pode imaginar que alguém pode ter pensado: para que fundar uma igreja aqui, no meio do nada, no meio desse matagal? Aí me lembro, aliás, eu estava lendo um livro da Maria Salete e da Vilma Ruggeri. E nesse livro tem uma história que elas contam, a história de um senhor idoso que amava muito as plantas.
E todos os dias aquele senhor acordava bem cedo para cuidar do seu jardim. Fazia isso com tanto carinho e mantinha o jardim tão lindo que não havia quem passasse e não o admirasse. As suas flores, as suas plantas. Mas um certo dia, aquele senhor resolveu plantar um pé de jabuticaba. E enquanto ele fazia o serviço com toda a dedicação, aproximou-se daquele senhor um jovem e fez a seguinte pergunta para aquele senhor: meu senhor, que planta é essa que o senhor está cuidando? O senhor então responde: acabo de plantar uma jabuticabeira. E a pergunta do jovem: quanto tempo ela demora para dar um fruto? Indagou aquele jovem. O senhor então, ele responde: olha, mais ou menos uns 15 anos para que ela possa dar flores e frutos. E o Senhor respondeu para o jovem: 15 anos. Aliás, eu tenho uma jabuticabeira lá em casa, já tem quase isso. Eu acredito que o ano que vem eu já devo comer frutas da minha jabuticabeira. Mas aquele jovem, então, ele faz o seguinte questionamento ao Senhor: e o Senhor espera viver tanto tempo assim para comer da fruta desse pé de jabuticaba que o Senhor está plantando hoje? O Senhor vira para o jovem e fala: não, meu filho, provavelmente eu não comerei do fruto dessa jabuticabeira. O jovem então vira para eles: mas então, qual a vantagem de plantar uma árvore se o Senhor não comerá do seu fruto? O velho, olhando para aquele jovem serenamente, nos olhos, responde: filho, nenhuma vantagem, exceto a vantagem de saber que ninguém comeria jabuticaba se todos pensassem assim como você. O rapaz, então, ouvindo a resposta daquele senhor, despediu-se e saiu pensativo. Depois de caminhar um pouco, ele encontrou à sua frente uma árvore, parou embaixo dela para descansar à sua sombra, e de repente ele olha para cima e percebe que aquela árvore se tratava exatamente de uma jabuticabeira, carregada de frutos maduros. Ele pôde então saborear deliciosas jabuticabas, e enquanto ele comia, ele lembrou da sua conversa com aquele senhor, e então ele reflete: eu estou comendo essa jabuticaba porque alguém há 15 anos atrás plantou esta árvore. Talvez essa pessoa não esteja mais viva, mas seus frutos estão. O importante é plantar e saber que um dia alguém será beneficiado. Por que eu trago essa história dessa jabuticaba? Porque se há 55 anos atrás, os irmãos que estavam com uma enxada, com um enxadão, aqui cavando um platô para construir a pequena igrejinha. Aliás, a gente vê nas memórias, né, de fotos, a pequena igrejinha castigada, né? Uma construção antiga, né, arquitetura daquela época. Hoje a gente olha, que coisinha feia. Mas naquela época era o orgulho de quem cavou, de quem fez o platô, de quem botou tijolo sobre tijolo, de quem pregou aquele telhado, de quem colocou a fechadura na porta e tinha o prazer de abrir para entrar e cultuar ao Senhor. Mas se ele tivesse pensado como aquele jovem, essas pessoas não teriam fundado a igreja e hoje nós não estaríamos aqui, comemorando 55 anos. Então é preciso que alguém plante, mesmo que esse alguém que plantou não seja o principal beneficiário daquela planta. Nós precisamos plantar a semente nos corações e o Espírito Santo vai fazer o resto. Então, a cada oportunidade que você tiver, a cada oportunidade que eu tiver, eu tenho que falar
do amor de Jesus Cristo na minha vida. Eu tenho de falar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é capaz de mover. Só o Senhor é capaz de abrir o mar para que eu possa atravessar e sem sujar os meus pés com a lama do fundo do mar. Porque quando o Senhor faz, Ele faz uma obra perfeita. Imaginem, quando aquele povo estava de frente ao Mar Vermelho, Faraó atrás, o mar à sua frente. Então abre-se o mar. Se tem lama para eles pisarem, seria muita murmuração, não é? Mesmo tudo o que o Senhor fez por eles, eles ainda murmuravam. Mas o Senhor fez e eles passaram. Diz as Escrituras que eles não molharam seus pés, porque o Senhor abriu e fez um caminho para que eles passassem em segurança. E é assim que o Senhor tem feito com cada um de nós. Nós temos passado por essa dificuldade, onde muitos estão enfrentando, que é esse vírus maldito, terrível, que tem assolado muitas pessoas. E o Senhor tem nos preservado. Muitos de nós aqui, de repente, já até pegou e nem sabe. Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. A nossa igreja foi plantada em 28 de novembro de 1965. 55 anos colhendo frutos. Não é colhendo jabuticaba, não. Colhendo frutos. E que frutos são esses? São almas que já se renderam ao Senhor através desse ministério. Os frutos é a alegria de nós podermos estar aqui, vir à casa do Senhor para louvá-lo. A alegria dessa comunhão. Pena que agora a gente não pode mais dar aquele abraço fraternal, né? Pena que agora, às vezes, a gente tem que evitar até o aperto de mão. Mas essa comunhão é a alegria que nós temos, é o fruto. É o fruto de um trabalho de 55 anos. A igreja ela não pode ser um museu para santos. A igreja ela precisa ser um hospital para pecadores. Quem é que já foi no museu? Porque tem um museu lá em Petrópolis, né? A gente que trabalha com escola, com educação, a gente sempre vai lá, né? Uma vez ou outra a gente está lá. E tem vários museus espalhados. Mas eu vou me ater um pouquinho só ao Museu de Petrópolis, porque tem uma característica nesse museu, né, que você chega lá, tem um tamanho, uma pantufa, que cabe 2 pés seu ali dentro, né, e você põe ali com seu sapato, com tudo, e você vai arrastando o pé. Né, você não pode nem fazer isso, que senão você perde a pantufa. Você acaba fazendo um trabalho voluntário, né? Você acaba encerando toda aquela madeira bonita que tem lá. Você vai arrastando. E no museu, ele tem várias peças, né, da época do Império. E aquelas peças, algumas estão fechadas, né, atrás de vidraças. Outras têm correntes que separam as pessoas daquelas peças. Outras peças estão vigiadas por seguranças. Você não pode nem chegar perto. Você só pode olhar. E é por isso que a igreja não pode ser um museu. Um museu para santos. Porque um museu, você imagina se todo mundo aqui fosse santo e se alguém entrasse aqui não pudesse nem tocar um no outro. Ter segurança para não chegar no Elias. Ó, em volta do Dona Ninha ali, tem uma cerquinha. Pode chegar perto, não. Fernanda está atrás de uma vidraça. Só pode olhar para Fernanda. Olha como seria. Por isso que não pode ser um museu a igreja. A igreja tem que ser um lugar para pecadores. Pessoas que precisam de mudança de vida. Então, eles têm que vir para cá. Esse é o principal objetivo da igreja. Marcos, no capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Se você puder abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 2, versículos 15,
16 e 17. Na minha versão, diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Por isso que a igreja não pode ser um museu para santos, e sim um hospital para pecadores. E aí eu sublinhei as palavras publicano, escribas e fariseus. Na verdade, isso é um assunto para a escola bíblica dominical, né? Escribas daquela época eram homens considerados doutores. Publicanos eram detestados pelos judeus, porque eles eram cobradores e, na sua maioria, cobravam de forma injusta. Cobravam além do que era correto. E fariseus eram aqueles que participavam voluntariamente dos rituais religiosos daquela época. Nós, a igreja, somos parte do corpo. E o apóstolo Paulo, para a gente finalizar, ele fala, no capítulo 12 de Romanos, ele fala de particularidades do corpo. Versículo 4, ele fala: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Somos um corpo com o objetivo de pregar a palavra do Deus Altíssimo. 55 anos como um corpo, e que possamos continuar como um corpo, cuidando um dos outros. Recentemente, eu tive que fazer uma cirurgia nessa perna, mas o interessante é que todo o corpo sentiu, principalmente aqui. Principalmente aqui. Sentiu a cirurgia que eu fiz lá próximo ao meu pé. E é por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros. Porque se um membro sente dor, o outro automaticamente sente o reflexo dessa dor. E se nós cuidarmos uns dos outros, nós podemos amenizar essa dor. Então, como um corpo, que nós possamos cuidar uns dos outros em amor. 55 anos de existência dessa igreja. Muitos frutos e uma responsabilidade imensa de pregar o Evangelho a toda a criatura. Amém? Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos? E que ao fechar os seus olhos, o teu pensamento possa ir diretamente ao céu. E ao levar o seu pensamento ao céu, que você possa colocar nas mãos do Senhor todas aquelas pessoas que nesse momento você conseguir lembrar, que já fizeram parte desse corpo, e por algum motivo hoje não está mais em comunhão. E que na tua oração você possa pedir para que o Espírito Santo esteja nesse momento visitando essas pessoas, colocando essas pessoas nas mãos do Senhor, para que elas possam sentir
novamente o desejo, assim como nós temos o desejo de estarmos na casa do Pai, louvando o nome dEle, cultuando a Ele, que essas pessoas possam sentir novamente esse desejo e possam retornar. E para, junto conosco, cultuarmos a esse Deus, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos nesse momento de falar contigo, através da nossa oração. E que as orações que estão saindo nesse lugar, nesse momento, o Senhor possa estar recebendo. E que, segundo a tua vontade, possa ser atendido. E que nós possamos, Senhor, ver o agir do Espírito Santo no nosso meio. E pessoas que por algum motivo estão desviadas nesse momento, possam sentir no coração o desejo de voltar ao rebanho. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e que ainda há de fazer no nosso meio. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Eu quero devolver a palavra ao nosso presidente, pastor Arnaud Oliveira dos Anjos, e abrindo mais um parênteses, o pastor Charles, por conta da sua profissão, e por conta da eleição, hoje ele não pôde estar conosco. Alguns também do nosso Ministério de Louvor não puderam participar conosco por conta do trabalho, mas está aqui justificado. E você que está aí na tua casa, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar conosco, louvando ao Senhor, aí mesmo na tua casa. E os irmãos aqui, que Deus continue abençoando e guardando cada um de vocês. Amém e amém. Bem, nós agradecemos ao Senhor por mais um culto que estamos prestando a Ele. Nós vamos nos colocar em pé e vamos encerrar o culto nesta noite. São 55 anos que nós estamos militando em prol do reino do Senhor, fundamentado e confiante nas promessas do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Idelcio, pela palavra que nos trouxe nesta oportunidade. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Amém? 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme,
e firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sempre firme nas promessas de Jesus. Nós vamos encerrar agradecendo ao Senhor. Ó Deus amado, nós queremos te agradecer por nossas vidas, te agradecer porque pela tua misericórdia o Senhor nos levou a Jesus e nos capacitou para compreender o seu grande amor por nós. Nós queremos, ó Senhor, te agradecer por nossas famílias, queremos te agradecer pelos nossos amigos, ó Senhor, e queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que tivemos nessa noite de estarmos aqui para te prestar um culto de louvor e de gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem nos proporcionado. Nós queremos, ó Deus, mais uma vez colocar nas mãos do Senhor as autoridades constituídas neste dia por vontade popular, que eles possam ter consciência de que são servidores do Senhor, de que foram colocados nas posições para servir ao Senhor e, por conseguinte, ao povo, com retidão e com justiça. Por isso nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos pelos nossos irmãos e amigos que nos veem e nos ouvem pelo Facebook, pelo YouTube, que Tu possas derramar sobre eles também a Tua graça e a Tua misericórdia, e que Tu possas, ó Senhor, conceder a eles e a nós, que aqui estamos, uma semana abençoada, uma semana guardados e protegidos pelo Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus nos conceda uma semana abençoada.